Oi pessoal, Flávio aqui de novo. Gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês primeiro uma análise de situação da epidemia no mundo e no Brasil, mas começar uma série de vídeos que vise explicar para vocês os tipos de análise que estão sendo feitas por modeladores no mundo inteiro sobre a epidemia do Covid-19, ok? Então no episódio de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver, vou começar pelos relatórios que o meu grupo de pesquisa está fazendo, né? São pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada da FGV e da Fiocruz, trabalhando juntos no grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica. Então eu vou passar para vocês agora os detalhes do nosso último relatório sobre o status da doença. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na situação do Covid no mundo e nos países mais afetados. Vamos lá. Gente, olha para isso. Esse dashboard aqui, esse dashboard que vocês estão vendo, mostra nessa primeira página o número de casos totais confirmados no mundo inteiro. Atualmente são 542 mil casos confirmados, mais de 500 mil de casos. Número de mortes totais, número de pessoas já oficialmente recuperadas, né? E o assunto mais importante das últimas 24 horas é que os Estados Unidos assumiu a dianteira, como vocês podem ver aqui no ranking na esquerda, como o país que tem o maior número de casos acumulados do mundo, passou a China. Eu queria aproveitar essa visão panorâmica aqui para explicar para vocês como interpretar esses dados, né? Eu já falei em outras ocasiões que o número de casos confirmados é apenas aproximadamente 10% do número total de casos que realmente existe no mundo, tá? Então se a gente está vendo 500 mil casos, multiplica isso por 10, ok? Para 5 milhões, né? Para a gente poder ter uma noção do número total de pessoas infectadas no mundo. 500 mil, ou aproximadamente 500 mil, é o número de pessoas com sintomas, mas esses 5 milhões estão transmitindo. Isso é importante a gente entender, né? Para dizer que o risco é de fato invisível, a gente não vê a magnitude do problema, por isso muitas pessoas tendem a querer diminuir o problema. Isso não é nada. A maioria das pessoas vai ter apenas uma gripezinha. Olha só, as pessoas que têm só uma gripezinha também estão transmitindo e podem transmitir para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô e para os seus avós. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui na situação de alguns outros países. Como vocês veem aqui no canto inferior direito, a curva epidemiológica, ou seja, a curva dos casos, né, não é a curva de todos os infectados, mas apenas dessa fração que a gente consegue observar. Essa curva continua num crescimento exponencial bem claro. Se a gente olhar os aumentos diários de casos, estão crescendo, então ela está crescendo numa velocidade mais que exponencial, né? Então, olha só que loucura. Estados Unidos. Se a gente clicar aqui nos Estados Unidos, a gente vai ter a alteração desse cenário para os números dos Estados Unidos. Olha como é muito mais íngreme a curva de crescimento dos Estados Unidos. Interessante que eles saíram de praticamente 20 casos para 90 mil em 20 dias. Tá? Então atenção para isso, nós temos muito ainda crescimento pela frente, não dá para a gente dizer. Agora vamos mudar o cenário para a China, tá? Para vocês terem uma noção do efeito da contenção. Muitas pessoas, jornalistas, têm me perguntado: será, professor, que nós já podemos ver os efeitos das medidas restritivas sobre a nossa epidemia? Gente, os efeitos já estão ocorrendo, mas até a gente ver vai depender de vários fatores. Um deles, mais importante no Brasil, é a questão do atraso de notificação. Um caso, entre ele ser detectado e entrar no nosso sistema de banco de dados do Ministério, vai levar no mínimo uma semana, no máximo 2 ou mais semanas.
porque ele tem que ir para o laboratório, as amostras têm que ser colhidas, tem que ir para o laboratório tem que fazer o teste tem que ser retornado e os resultados têm que ser digitados no sistema. Já viu, né? Então a gente não vai ver imediatamente os efeitos, mas esses efeitos existem. Eu queria mostrar para vocês, na curva da China, o que significa contenção, gente. Olha para essa curva aqui no canto inferior direito. Como ela, basicamente, né, como isso aqui são casos acumulados, né? Isso aqui é a curva de números totais de casos. Basicamente parou a epidemia. Isso aqui é uma contenção competente pode fazer. E aqui, ó, número de casos diários da China foi praticamente a zero. Ok? Então, se a gente... Vocês, mas é só a China? Não, existem outros países que já estão observando efeitos. Vamos passar para a Suíça, por exemplo. A Suíça é um país muito pequeno, mas que foi sempre conhecido pela sua precaução. E eles foram um dos países que mais cedo começaram a cancelar grandes eventos e impor medidas restritivas. E olha que a curva deles já apresenta uma redução da velocidade de crescimento, mas eles ainda estão tendo crescimento de casos. E o número de casos diários para eles tem diminuído substancialmente nos últimos dias. Então eles já começam a ver esse efeito. Nós ainda não, mas vamos ver se nós mantivermos firmes no nosso propósito de bloquear essa transmissão. Tá certo, pessoal? Então vamos voltar agora para explicar o nosso relatório. Então eu queria mostrar para vocês o site onde a gente está publicando esses relatórios. A URL desse site vai estar aparecendo aí no fundo da tela para vocês poderem acessar. Nós vamos estar publicando, nós estamos tentando fazer um ritmo de um reporte a cada 2 dias para poder manter vocês atualizados sobre os resultados das nossas pesquisas. Como eu falei para vocês, o nosso grupo é o Grupo de Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica, MAVE. E aqui então eu vou abrir para vocês os relatórios técnicos que a gente publicou até agora. São 3 e eu vou mostrar o mais recente, ok? Então eu vou abrir aqui para vocês e vamos passar aqui sobre os resultados com calma para que vocês tenham a oportunidade de entender o que a gente está apresentando. Tá? E isso vai estar público, está público já. Vocês podem acessar, baixar o PDF, compartilhar com quem vocês quiserem. Muito bem, aqui está o segundo relatório, publicado no dia 23 de março de 2020 e atualizado em 25. Então a gente fez uma atualização, né? As coisas estão mudando por hora, né? Nem vou dizer nem por dia, por hora. Então a gente tinha lançado a primeira versão desse segundo relatório, dia 23, dia 25 a gente já tinha atualizado ele aqui. Então vamos lá. O tema central, o foco central desse relatório foi a estimativa do risco de espalhamento do Covid no Brasil e em função da vulnerabilidade socioeconômica no país inteiro por microrregião. Microrregião é uma subdivisão do nosso país um pouquinho maior do que cidade. Uma microrregião geralmente tem uma meia dúzia de cidades, variando aí, dependendo da região do país que a gente está falando. Tá ok? Então vamos direto aos resultados para não gastar muito tempo, mas vocês podem depois ler com calma e mandar dúvidas nos comentários, eu vou procurar responder da melhor maneira possível, tá? Inclusive posso responder por outros vídeos. Tá? Então, principais achados do nosso relatório, né? A questão da alta conectividade aérea do Brasil propiciou no início, no momento da invasão, um rápido espalhamento dos casos pelo Brasil inteiro, que a gente conseguiu demonstrar aqui nas nossas análises. Eu vou mostrar as figuras para vocês daqui a pouco. 2. Os centros urbanos do sul e sudeste, eles obviamente vão acumular os casos mais rapidamente no curto prazo, né? Não só porque eles foram os primeiros, foram os pontos de inoculação no nosso país, mas como também tem um alto percentual de população em risco e alta conectividade pela sua densidade populacional. Terceiro resultado, né? A gente vai ver agora o crescimento acentuado na região litorânea, entre Porto Alegre e Salvador, e várias microrregiões também do Nordeste, que a gente já está vendo, na verdade. Né? Quarto ponto é que a gente fez um estudo sobre a redução do fluxo intermunicipal. Isso é super importante, basicamente são as medidas dos nossos governadores de reduzir os transporte intermunicipal, e a gente vai mostrar para vocês aqui o efeito disso sobre a epidemia. Né? E quinto ponto, o país foi estratificado em 5 classes de vulnerabilidade, né? Usando várias variáveis socioeconômicas, índice, coeficiente de Gini, IDH,
número de leitos por hospital, acesso à água corrente, acesso a saneamento público, tudo isso serviu de entrada para um modelo estatístico, no qual a gente calculou umas categorias de vulnerabilidade social, a partir das quais nós fizemos outras análises. E, finalmente, nós listamos as micro-regiões com alto risco de epidemia a curto prazo e alta vulnerabilidade social na ausência de ações imediatas. Ok? E as áreas de alerta estão no estado do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Então, segue um alerta aí para os nossos colegas, para ficarem duplo sobreaviso, que eu tenho certeza que já estão. Então, vamos aos resultados especificamente. Esse primeiro mapa que eu quero compartilhar com vocês é o mapa inicial. Então, ele corresponde a uma imagem do passado, né, que já passou. Foi a probabilidade de disseminação inicial da doença. Isso é importante, gente, que a gente volte um pouquinho no tempo para a gente entender quais são os caminhos potenciais de espalhamento dessa doença, e isso é importante para a gente poder entender. A gente precisa entender e aprender, porque essa certamente não será a última pandemia da humanidade, e a gente tem que estar melhor preparado na próxima. Okay? Então aqui foram, assumindo, né, as nossas entradas, já sabendo que as entradas foram para o Rio e São Paulo, a partir da malha de transporte, a gente calculou a probabilidade de desenvolvimento de epidemias nas outras micro-regiões do Brasil. Então, esse mapa de cores dá essa ideia. Né? Seguindo adiante, nós imaginamos um segundo momento, né? Vamos imaginar hipoteticamente, uma semana depois desse primeiro espalhamento, né? Já tendo brotes iniciais, né? Nesses outros municípios, micro-regiões do Brasil. Qual seria o que a gente poderia chamar de uma segunda onda, né? Então, esse segundo mapa que a gente está vendo aqui representa essa segunda onda que está mais perto do que a gente observa hoje. Já está um pouquinho desatualizado, nós já temos mais espalhamentos do que está aqui, mas é isso aí, gente. Está vendo como o espalhamento é rápido? Isso é o equivalente a aproximadamente 2 semanas, embora o tempo aqui não esteja incluído de forma explícita. Ele é apenas aproximado. Tá? Então, é probabilidade de instalação de uma transmissão sustentada, ou seja, dado que chegaram pessoas infectadas das cidades que já tinham anteriormente, qual é a probabilidade de uma epidemia surgir naquela região? Então é isso. Né? Então isso foi uma análise super útil, a gente já há mais de uma semana já tem esses dados na mão do Ministério, que começou já a tomar providências, considerando esse cenário que veio a se concretizar. Né? Muito bem. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora é um gráfico super interessante, muito relevante, inclusive politicamente. Por quê? Porque ele diz respeito ao efeito da redução da comunicação intramunicipal, ok? Intermunicipal e intramunicipal. Vamos explicar isso melhor. A intermunicipal, pessoal, são os ônibus, linhas de ônibus e voos regionais que estão sendo reduzidos ou mesmo proibidos. A segunda é a intramunicipal, que diz respeito a esse efeito de distanciamento social que a gente está vendo que já está ocorrendo em todo o Brasil e que é extremamente importante. Então vamos ver isso aqui, gente. A gente tem 3 cenários aqui nas colunas, 3 cenários de efetividade de distanciamento social. A gente sabe, pelos dados mundiais, que o número reprodutivo básico, e a gente já explicou isso lá no primeiro vídeo, para uma situação sem controle seria, em média, né, alguns países observaram mais alto, outros mais baixo, em média 2,5, uma R0 de 2,5. Significa que cada pessoa transmite a mais de 2 pessoas e meia, né, se existisse. Não é? Então, quando a gente faz o distanciamento social, pessoal, o que a gente faz? A gente reduz o número de pessoas a que cada pessoa pode transmitir, correto? Faz sentido para vocês? Então aqui a gente trabalha 3 cenários. Um cenário em que cada pessoa transmite para 2,5, um cenário em que cada pessoa transmite assim só para 2,1 pessoas e outro a 1,7 pessoas. Ou seja, não é cessar a transmissão, nós estamos sendo conservadores aqui para mostrar o efeito, que mesmo um pequeno esforço de distanciamento social dá um grande alívio. Aqui no eixo Y, pessoal, é o tempo ganho em dias na nossa epidemia, se a gente fizer isso aí. Então vamos entender aqui, turma.
tempo ganho. Lembra que vocês ouviram falar nos jornais, em vários locais, sobre a questão de achatar a curva? Vamos achatar a curva? Vocês repararam que achatar a curva envolve também empurrar ela para frente, tornar a curva mais chata e mais comprida? Pois é. Esses cenários aqui implicam um achatamento da curva e explicam um tempo ganho até o pico dessa epidemia. Isso é muito importante a gente entender. Então vamos lá, vamos ler esse gráfico aqui. No cenário pior, sem distanciamento social, a gente vê que a interrupção, a mera interrupção dos fluxos intermunicipais, né, em 30%, 50% e 80% tem um efeito limitado, mas tem um efeito. Nós ganhamos aqui na redução de 80% do fluxo intermunicipal cerca de 20 dias até o pico, ou seja, isso indiretamente significa um achatamento da nossa curva também, porque os nossos hospitais vão ter mais tempo de atender as pessoas. Aliando isso a um nível intermediário de distanciamento social, R0 de 2,1, gente, com 80% de redução no transporte, a gente consegue quase 30 dias de ganho de tempo. E no cenário mais forte, que ainda é conservador, nós podemos chegar a um R0 mais baixo, eu estou convencido, tá? Mas um R0 de 1,7, para ser conservador, a gente consegue ganhar quase, 2 meses e meio aqui, né? Com 80%, fazendo distanciamento social e 80% de redução do fluxo intermunicipal, a gente ganha 2 meses e meio de tempo até o pico da epidemia, mais fôlego para os nossos hospitais. Gente, o que isso significa? 80% do fluxo intermunicipal ainda permite o fluxo de alimentos, o transporte de cargas, tudo, esse sangue vital da nossa economia continua funcionando. Isso é apenas a redução do fluxo das pessoas, gente, dos passageiros, que você hoje, esse mês você não vai visitar a sua família, você vai trabalhar de casa. Eu estou trabalhando de casa. Para mim está funcionando, para outras pessoas eu sei que é mais difícil, mas com criatividade e boa vontade também dos empregadores é possível teletrabalhar para a maioria das pessoas. Então, gente, olha só, eu queria enfatizar muito, muito esse resultado, porque isso aqui é super importante. E por fim, a nossa análise de vulnerabilidade. O vídeo já está ficando um pouco longo, né? Mas eu acho que espero que vocês tenham paciência para ver, vocês podem ver aos poucos, né? A gente considerou então nos nossos indicadores de vulnerabilidade a fração da população com mais de 60 anos, embora a gente já esteja vendo no Brasil que o grupo etário com maior incidência de casos vai dos 30 a 49, então toda essa história que são os velhinhos que estão em risco, olha, pensem 2 vezes. A distribuição etária do risco em diferentes países está sendo diferente. Atenção. Então, distribuição de leitos hospitalares é um outro fator que a gente leva em conta. Obviamente, a capacidade do sistema atender as pessoas que precisam. Classificação da vulnerabilidade social. Nós identificamos 5 classes, então, baseadas em todas essas variáveis, né? A classe A, que seria a melhor, é uma micro-região predominantemente urbana, com expectativa de vida acima da média, aquela coisa, né? Zona Sul do Rio, regiões ricas, né? Classe B, classe C, né? Classe B só que tem um pouquinho mais de núcleos de pobreza naquela micro-região. C já começa a misturar urbano e rural. D, predominância de populações rurais, alta desigualdade, baixo IDH, né, sem acesso a serviços de água e esgoto, aí começa a ficar bem ruim, tá? Especialmente essas regiões predominam na região do Nordeste. E verdadeiramente pior, né, são as regiões rurais da Amazônia. Além de eles terem IDH baixo, acesso precaríssimo à água tratada e disposição de esgoto e eletricidade, quantos hospitais vocês acham que estão disponíveis para as pessoas que vivem ao longo dos rios na bacia amazônica? Muito pouco. Gente, então, muita atenção, pelo menos esse grupo está sob menor vulnerabilidade em função do fluxo de pessoas, mas ainda assim são vulneráveis. Então essa aqui é a vulnerabilidade social.
Combinando, gente, a vulnerabilidade social com aquele mapa de risco e probabilidade de epidemia, nós podemos chegar a umas conclusões bem interessantes. Então vamos lá. Aqui no painel A dessa figura, a gente vê a população acima de 60 anos, como é que ela está distribuída. Para quem não conhece, é bom jeito de você conhecer o seu país. Onde é que estão os mais velhos no nosso país? Né? Agora, a distribuição dos leitos por 10 mil habitantes no Brasil. Em amarelo, pessoal, são as piores situações. Em azul, aqui roxinho, são os melhores. Então aqui as cidades ricas aqui do Sudeste estão nessa situação melhor do Sul. Mas lá para o Norte e Nordeste é basicamente as duas piores categorias aqui em número de leitos por 10 mil habitantes. Olha, classe de vulnerabilidade social. Então, já seguindo a classificação, combinando todas aquelas variáveis socioeconômicas, a gente chega aqui a pior classe de vulnerabilidade social, o pessoal mais vulnerável está na região norte. O C e D predomina no Nordeste, como vocês podem ver aqui, são esses verdes claros e verde escuro, e os azuis e azuis escuros são A e B, que estão menos vulneráveis. Então, se a gente combinar essa vulnerabilidade com a nossa probabilidade de despertar de epidemias nas várias regiões, a gente chega nessa situação onde aqui o amarelo são as regiões, então, maior risco combinado de vulnerabilidade social e epidemiológica. Tá bom? Então, vocês depois dão uma estudada nisso aqui, conversem com a sua família, com seus amigos, para vocês entenderem melhor. É muito importante que todo mundo discuta fatos e não fake news e coisas que ouvimos falar, sabe lá de quem. Então, pessoal, eu já me estendi demais no vídeo de hoje. No vídeo da semana que vem, no vídeo de amanhã, eu vou voltar discutindo um artigo estrangeiro. Eu vou discutir o artigo do grupo do Imperial College, que mudou a política de controle no Reino Unido e a política de controle nos Estados Unidos. Vamos discutir um pouco mais de modelagem, vou voltar mais ao tema da modelagem e vamos voltar a entender como é que funcionam modelos um pouco mais complicados de transmissão de doenças infecciosas. Até lá, fiquem seguros e boa sorte!